Mas foi interessante eles se abrirem, né? Mostrar a vulnerabilidade, né? E quando você mostra a vulnerabilidade, isso vale na empresa também, aí geralmente as coisas conspiram a teu favor. Sim. Quando você não mostra a vulnerabilidade, você tenta se mostrar o Todo mundo super-herói, já o cara, espera, né? até joga contra, né? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Classe Executiva. O podcast de quem viaja a trabalho, trabalha viajando ou só gosta de viajar. O nosso convidado de hoje é um convidado heavy metal, hard rock, enfim, rock and roll. Tem mais de 1000 eventos voltados à música na sua bagagem, mas eu não vou falar muito, eu vou deixar ele se apresentar. Hugo Ladeira, tudo bem? Tudo ótimo, Denis. Obrigado pelo convite aí, muito bacana. Dividir coisas prazerosas como viagem, com trabalho, mas com muito rock and roll. Legal. Primeiro que, já que é classe executiva, na classe executiva a gente sempre ganha um presentinho quando senta no avião, então eu vou deixar aqui do pessoal da The Gifts. Muito tá aqui o bom. nosso kit classe legal. executiva. Eu vou viajar com isso aqui, ó. E já tem aqui um porta-passaporte também. Obrigado. Já dizendo pra você. Nota 10, obrigado. Então já damos largada na classe executiva. Já vamos na classe executiva, é isso aí. Então, Gô, mas assim, a gente falou de rock and roll, mas você não trabalha com rock and roll. Você é um executivo, né, que trabalha em multinacional. Conta um pouco da sua história em relação ao seu trabalho em multinacional e as viagens que você faz a trabalho para depois a gente encaixar no rock and roll. Não, excelente. Bem, eu sou responsável pelas operações da ONS Illinois, aqui na América Latina. Sou presidente da operação, mas eu já tenho uma carreira longa, né, em várias empresas, né? E sempre a viagem fez parte da minha carreira porque eu sempre trabalhei na área comercial. Então, sempre visitando clientes, seja no Brasil ou fora do Brasil. E sempre aproveitei algumas oportunidades dessas viagens para também pegar um show, pegar algo diferente, um show do Cirque du Soleil, pegar um museu, né, um restaurante diferente. Então, sempre tentando combinar o trabalho, que também é prazeroso, né, algo que eu gosto bastante de estar fazendo, mas juntar minha paixão, que muito do rock, né, de ver shows, eu adoro ver as bandas ao vivo. Então, eu sempre tentei conciliar isso. Então, minha carreira basicamente sempre foi na área comercial. Tá. Muito em empresas do ramo químico. Então, eu trabalhei na Dow Química, na Rodia, no Grupo Votorantim. E mais recentemente, aí, há 7 anos, eu lidero as operações da ONS Illinois aqui no Brasil para a América Latina. Tá. E a América Latina, quais são os países que você mais visita? Não, o que a gente mais cobre é Brasil e Argentina, que são os dois países que você tem o maior consumo de garrafas per capita, né? Legal. Mas a minha atuação está muito aqui no Cone Sul, né? Chile e Uruguai, mas o grande foco é Brasil e Argentina. Legal. Mas eu tô assim, na minha carreira toda sempre visitando as Américas, né? Então conheço praticamente todos os países da América Latina, das Américas, né? Sim. Mas a trabalho sempre cobrindo a América Latina. E shows? Quando começou primeiro? Você toca algum instrumento? Eu não me considero músico, tá? Mas eu toco bateria, né? É algo que eu descobri tarde, porque eu tenho um amigo que é baterista de verdade. Que legal. E ele me vendo fazendo ali air drum. Poxa, você toca bateria, né? Então, o que ele fez? Ele me emprestou a bateria dele, tinha um kit eletrônico. Ele falou, não, pega, fica um tempo aí, você vai se divertir. E foi paixão, né? Logo de cara, assim, porque eu saí tocando, né? Mas definitivamente não me considero músico. E daí depois evoluí, comprei uma bateria acústica, tudo, que eu brinco por prazer. Mas a minha relação com a música já vem desde do fim da infância, quando eu descobri o rock, né? Quando ali no começo dos anos 80, ali, quando o Kiss veio para o Brasil a primeira vez em 83, que ali já comecei a ouvir, já gostava de música ali, ouvindo os discos do meu pai. Mas quando eu me apaixonei pelo heavy metal, pelo hard rock, foi nessa época. E daí, né, eu diria que o meu primeiro trabalho mesmo como um aprendiz de executivo é que eu fundei um fã-clube do Iron Maiden, quando eu tinha
de 13 para 14 anos, eu e um grupo de amigos ali da escola, fãs, a gente falou, veio aquela ideia maluca ali de recreio, falou, por que a gente não faz um fã-clube do Iron Maiden? Porque aquela coisa resolveu mandar uma carta com endereço para fazer o fã-clube. Tinha um programa de TV na época que chamava Som Pop, passava na TV Cultura. E para quem gostava de heavy metal, era o lugar para conhecer as bandas. E a gente mandou, né, era o Paulinho Heavy, que é o apresentador, e mandamos, e ele leu, né, olha aqui, um fã-clube da banda Iron Maiden e o endereço da minha casa. Sim. Até então, era só uma carta que a gente mandou. Aí choveu de carta na minha casa. Era uma época que o Brasil não tinha revista especializada, tinha muito pouca informação. Era mais fanzine. Era fanzine, uma coisa muito assim, para ter informação das bandas, não tinha MTV, não tinha nada. E só que aí, quando veio aquele monte de carta, né, meus amigos pularam fora, ninguém fez nada, mas eu resolvi fazer, né? E naquela época você tinha um negócio que chamava vale postal. A pessoa te mandava um vale postal que já era um pagamento e com aquilo eu mandava o fanzine. E aí eu comecei a montar de uma forma muito despretensiosa, muito amadora ainda, né? Batido à máquina, colado com xerox. Aí o que eu fazia? Pegava reportagens de revistas de fora, traduzia, colocava nesse fanzine e foi dando certo, foi fazendo sucesso, né? Com isso eu pagava meus discos, senão eu estou com um garoto de 14 anos... Né? Meu pai até apoiava, porque ele falava, não, ele via pessoal mais velho buscando lá em casa, tal, assim, pessoal chegando de carro. Eu falei, pô, o negócio que o Hugo faz é interessante. E com isso eu montei minha coleção de LPs, né, ali nos anos 80, com o dinheiro que eu ganhava do fã-clube. Então eu fiz isso por um tempo e isso virou uma grande paixão. Depois, obviamente, quando eu comecei a trabalhar, tudo sempre tentei unir, né, esse prazer, tudo. E isso me deu muitas coisas boas, assim, bons amigos, né, e além de experiências fantásticas, assim, de seguir as bandas, de ver os shows e de conhecer lugares. Né? Eu sou fã do Metallica, tô até com a camisa do Metallica. Aí. Você falou de bateria, um dos vídeos que mais me impactou no ano passado foi, acho que da Drummel, que é um baterista que ele escuta o Enter Sandman pela primeira vez. Caramba. E esse cara teve em Marte. Ele falou, desculpa pessoal, não é mentira, tal. Ele teve em coma. E ele tira de ouvido pela primeira vez. É inacreditável. Ele fez isso numa outra música, né? Ele é de jazz. Ele falou, não ouvi, tal, vou te mandar depois o link pra você ver. Agora, quando você vai nos shows, né? Primeiro vamos falar, antes de falar da quantidade de shows, você fica ali fissurado no batera, já que você toca batera, ou você começa a navegar entre cada um? Como é que é a sua dinâmica de show? De show. Não, assim, normalmente, então, primeiro é a posição que eu gosto de ficar no show. Tá. Então, eu gosto sempre de ficar na frente da torre de som, né? Para mim é o melhor lugar, até que eu acho que o som tá melhor equalização e para enxergar o palco como um todo, né? O espetáculo, eu acho que é a melhor posição. Até quando a gente está em festivais, assim, tô com meus amigos, todo mundo sabe onde me achar, que eu tô sempre naquela posição, né? Que não chega, eu não gosto de ficar grudado na grade, né? Fiz isso talvez para ver o Ron James Dio uma vez e mesmo assim não foi uma experiência tão legal, né? Porque você não escuta bem, a qualidade do som não é tão boa, então um pouquinho mais recuado é melhor. Então eu geralmente gosto de ficar ali, mas eu gosto da perspectiva como um todo, né? Okay. Esse fim de semana eu tive uma experiência interessante que eu fui assistir o Angra na gravação do DVD em Curitiba, do DVD acústico, e eles fizeram uma coisa interessante que eles pegaram, né, poucas pessoas e colocaram atrás do palco para você, né, fazia parte da composição do, né, para dar aquela coisa de cenário intimista, mais ali, intimista, né? Apesar que foi gravado ali na Ópera de Arame, um lugar lindo em Curitiba que eu nunca tinha estado antes, né? Já tinha assistido o show na Pedreira, que é do lado, mas não na Ópera. E aí o que eles fizeram? Colocaram as pessoas atrás e eu vi o show inteiro atrás da bateria, né? E foi uma experiência arrasadora, porque o Bruno Valverde, que é o baterista do Angra, eu acho que é talvez o melhor baterista do Brasil hoje, ele é inacreditável. Então foi uma experiência interessante, porque eu ouvi a bateria muito alta, porque direto do kit para o ouvido, sem a interferência tão forte das caixas de som, e tão muito forte a bateria, então foi demais, assim, gostei bastante. Agora, em quantidade de shows, quantos shows você já acompanhou? Então, eu tenho uma peculiaridade que todo mundo dá risada, assim, mas há uns bons anos atrás, como eu vou muito show, o que eu fiz? Eu peguei todas as fotos, ingressos que eu colecionava
E comecei a listar os shows. Fiz uma planilha Excel. Mas não foi desde o começo que você fez isso? Não. Isso eu comecei talvez há uns 6 anos atrás. Tá. De tanto em festival, tanto em shows. Eu falei, poxa, daqui a pouco a memória não lembra mais. Você começa aquelas coisas, eu vi tal banda, mas eu vi quantas vezes? Aí resolvi fazer um Excel e listar, né, por ano, por banda. E colocar todas as bandas que eu já vi e quantas vezes eu vi por ano, né? E hoje eu tô passando de 1000 shows, né? E assim, o critério que eu tenho é um show completo, Sim. né? Às vezes você pega um pedacinho de tudo. E bandas de hard e heavy metal, né? Então já vi muitos shows em lugares diferentes, né? Shows pop. Já vi Daniela Mercury, por exemplo, um dia, mas não tá na minha lista. Não tá você tirou. Não tá na lista, né? Então eu já vi vários shows, até por festivais, assim, mas o que eu considero de hard e heavy metal, já esse ano, com certeza, eu passei de 1000 shows, que esse ano a gente novamente foi pra Suécia para ver o Sweden Rock Festival, que eu considero o melhor festival de hard rock do mundo. E um monte de eventos que eu vou no ano, então devo estar passando de 1000, assim, tranquilamente. Como é que você faz para conciliar o trabalho com os shows? Porque, assim, a maioria você falou da Suécia, né? Sim. Você não atende a Europa, né? Sim, você atende Cone Sul. Então, lógico, na Argentina dá para ir no show, aqui dá para aproveitar. Agora, como é que você faz para conciliar? Primeiro, como é que você faz para aproveitar aonde é que você atende, né? Legal. Que tem, e como é que você faz? Ela vai ter que tirar férias alguns dias... onde você não atende a trabalho, como é que você faz isso? Não, é planejamento. Então, por exemplo, quando eu já vejo que eu vou ter uma reunião, às vezes a gente tem muitos encontros globais, assim, o que eu vejo? Já vejo mais ou menos o roteiro que eu tô. Tem um site muito interessante, um aplicativo que chama Bands in Town, né? Eu já uso ele já há uns 4 anos. Aqui. E você coloca lá a cidade que você vai estar, e não é só para hard heavy, é qualquer estilo de música. Você coloca a cidade e o período que você vai estar, e ele te dá todos os eventos que estão tendo naquela região. Legal. Então dali você já começa a montar um roteiro. Então, por exemplo, é muito difícil ir numa cidade grande e não tem alguma coisa rolando. Né? Então, sei lá, estou indo para Buenos Aires, eu já coloco e já peguei coisas muito bacanas, né? De falar, poxa... E às vezes é uma questão também de flexibilidade, de você, vou um dia antes, vou ficar mais um dia, vou passar o fim de semana. Então, eu acho que sempre aproveitar a oportunidade que o trabalho proporciona de você ter que trabalhar, se você puder conciliar com alguma coisa cultural, independente de ser só o show, né, de um gosto, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Porque você se desenvolve, né? Você conhece coisas diferentes. Então, eu sempre, assim, por toda a minha carreira, sempre tentei conciliar, né? E com isso eu tenho assim muitas histórias, muitos shows que foram fantásticos. Poxa, eu estou na Alemanha, né? E já fiz bastante loucura de dirigir 3, 4 horas para pegar um show do outro lado da Alemanha. Tinha uma banda, por exemplo, que chama Pretty Maids, que é uma banda dinamarquesa dos anos 80, que dificilmente vem para o Brasil. Né? Então, quando eu estava uma vez na Alemanha, né, fuçando ali, eu estava em Düsseldorf, poxa, e eles iam tocar em Colônia no fim de semana, logo na sequência que eu tinha reuniões. Não tive dúvida, né? Já comprei o ingresso e eu e meus amigos, a gente faz muito isso. Às vezes a gente compra o ingresso e depois põe a bola para rolar. Entendi. Porque as pessoas ficam muito nessa, não, se der certo. Daí quando vê, já passou a oportunidade, já esgotou os ingressos. Então muitas vezes a gente toma o risco e poucas vezes não dá certo. Sim. E falou, vamos atrás, né? Vamos comprar o ingresso e aí a gente tenta casar, conciliar e fazer a coisa acontecer. Então tem várias oportunidades. Por exemplo, ano passado a gente teve uma reunião na Europa que eu conciliei com férias e a sede da nossa empresa fica na Suíça e eu tinha uma semana para coincidir com o Festival de Montreux. Poxa, não vou perder essa oportunidade. Então, passei lá, conheci qual era a dinâmica do festival. Então, eu acho que, às vezes, o que falta nas pessoas é de ter essa curiosidade e de ter essa iniciativa de tentar casar, né? E não só shows, né? Você tem outras oportunidades, né? De visitar museus, né? Lugares, assim, e ter uma experiência mais enriquecedora. Aí você torna aquilo que às vezes é monótono, que é o trabalho era só aeroporto, hotel, reunião e volta. Fica maçante, né? Fica maçante, estressante.
e você perde toda uma oportunidade de coisas que aquela cidade, aquela região te proporciona e você pode aproveitar. Então é muito por aí. Inclusive, assim, eu comecei em festivais na Europa de rock por causa do meu trabalho. Então, o meu colega, que hoje eu vou em todos os festivais, a gente era colega de empresa, mas não se conhecia. Aí, com um amigo comum, né? Olha, a gente está indo no festival, está indo para esse festival na Suécia, você não quer ir com a gente? Eu olhei e falei, eu estou indo para a Europa nessa época, eu vou ajustar aqui. E dali a gente começou, já são 15 anos, que todo ano, sem falta, a gente pega esse festival na Suécia e ali a gente tem 4 dias de quase, né, 10 bandas, que é o que a gente consegue assistir, porque tem muito mais do que isso, né? E a gente tem aí um fim de semana que a gente basicamente só fala de rock, relaxa, e é super prazeroso, super gostoso. E a viagem, que é para ser às vezes cansativa, tudo vira uma viagem prazerosa, né? E a família acompanha? A esposa acompanha? Os filhos acompanham? Como é que fica isso? A esposa não tem problema de você estar na Europa e ficar num show pro final de semana? Não, todo mundo me pergunta isso. Como você consegue esse alvará, né? Não, mas assim, a gente já tem uma relação bem madura. Minha esposa já me acompanhou em alguns festivais, né? E então ela sabe que nosso foco, né? A gente é louco por show, sim, né? Então, assim, já tenho passe livre com ela, sim, né? Sim. Eu e meus amigos para a gente nos festivais. Mas alguns eventos ela me acompanha, assim, né? Ela não curte rock tão pesado. Mas, por exemplo, todo ano a gente vai num cruzeiro que tem nos Estados Unidos, saindo ali da Flórida, né, pelo Caribe, aquele cruzeiro que parece tradicional, mas é um cruzeiro exclusivo de bandas de hard rock dos anos 80, né? E agora, nos últimos anos, tem vindo mais bandas europeias. As bandas mais novas são bandas europeias, né? O hard rock nos Estados Unidos ele já não tem crescido tanto. Então, o que a gente faz? São ali 4 dias, que basicamente shows o dia todo, né? Você tem um palco no Teatro do Navio, um palco na piscina, aí vários palcos espalhados pelos bares do navio. E é incrível, porque você tem um lugar super confortável, né? Você tem ali uma quantidade de bandas. Geralmente esse navio ali, você está falando de 50 bandas que se apresentam 2 vezes, então você tem a oportunidade de assistir 1 ou 2 vezes cada banda. Bandas fantásticas, assim, bandas de primeiro nível. Você cansou, o quarto tá do lado? Tá do lado, você quer descansar, você quer dar uma refrescada. Aí todas as comodidades do navio, que é comida, você pode ir pra piscina, né? Você pode descer e pegar né? Porque o roteiro é normal, você pode pegar descer numa ilha, uma praia, fazer todo o roteiro normal do navio, mas o barato mesmo é a oportunidade de ver bandas que dificilmente você veria em outros lugares, né? Muito espalhado. Então, ali em poucos dias você vê uma quantidade de bandas enorme, né? E a convivência também. Tem um clima de camaradagem muito divertido. Sempre tem muitos brasileiros ali todos os anos. Aí já acabou virando ali uma turma que todo ano, né, se diverte. Os brasileiros fazem bagunça, né? Apesar da gente ser minoria, né? Muito mais americanos e europeus. mas claramente os brasileiros são os mais barulhentos, tudo, então é bem gostoso. Então ela me acompanha nesse tipo de evento e tem outros shows, assim que ela vem comigo, a gente vê muita coisa. São Paulo tem uma agenda de shows muito grande, né? Então, e cada vez mais, São Paulo já entrou há muito tempo nas tours das bandas, né? Sejam bandas pequenas ou as bandas grandes. Esse fim de semana a gente ficou ali ligado para comprar o ingresso do Paul McCartney, né? Que eu acho que é imperdível, né? Ter esse ícone aqui. Então, a gente ficou lá ligado, compramos. Então, muitas coisas ela me acompanha, mas geralmente coisas mais leves, assim. Então... eu gosto de punk rock também. Teve um show do Toy Dolls há uns anos atrás aqui, eu acabei perdendo. Tem algum show que você perdeu? Que você falou, comi bola nesse show, deixei passar? Tem algum show que você fala, esse show não fui, gostaria de ter ido? Ah, não, já teve vários, assim, né? Eu te vi que foi muito engraçado. Eu vi o Whitesnake, que eu sou fãzão, já vi o Whitesnake várias vezes. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele falou, não, Hugo, deixa comigo que eu compro ingresso para você. Era o Credit Car Hall na época, né? Ele falou, eu moro ali perto, deixa que eu compro. Né? E eu sou daqueles que mal saiu, já compro ingresso para garantir. Aí passou 1, 2 dias, né? Não querendo cobrar a pessoa. Daqui a pouco o cara, olha, eu passei lá, mas esgotou.
Eu fiquei tão frustrado, eu fiquei numa frustração. Mas aí, para compensar, eu comprei e fui para Buenos Aires, eles em Buenos geralmente Aires. É o tour. Né? Mas eu falei, não vou perder de ver o Whitesnake. A gente nunca sabe quando essas bandas vão acabar, né? A maioria das bandas que eu gosto são ali dos anos 70, 80. Então a gente está nesse mote já há uns bons tempos que, assim, poxa, eu vou ver, pode ser a última vez. Então, vamos embora, né? Então, esse que eu me lembro, assim, mas já teve outros de perder, né? Um que eu me arrependo é o Phil Collins, que eu queria ter visto muito, e ele não vai fazer mais tour, e nunca vi o Phil Collins, né? Mas outros, assim, foi bom ter assistido muitos shows, porque já não estão mais com a gente. Por exemplo, eu sou grande fã do Ron James Dio, que foi vocalista do Black Sabbath, né? Teve a carreira dele solo, que foi fantástica, e até hoje eu sou super fã dele. E ele faleceu já há 12 anos, 12, 13 anos, né? Mas pelo menos eu assisti todos os shows que eu pude ver, que ele passou no Brasil ou fora, eu assisti. Então, eu falar, ainda bem que eu cumpri minha cota com ele. Não, né? com 1000 shows é difícil. Falar, teve um que eu não fui. Eu tinha uma wish list de bandas que eu queria ver, né? Mas hoje ela tá bem pequena. Hoje Quem tem na wish list? Tem uma banda que é bem também dos anos 80 e eles excursionam muito pouco, mas ela ainda existe, que chama Paradise Lost, né? Eles já vieram para o Brasil já algumas vezes, mas toda vez eu perco o show deles. Então tá lá na minha lista, toda vez eu fico torcendo para eles irem para o festival, alguma coisa, mas até agora não coincidiu. Europa ou Estados Unidos? Onde é melhor para ver show? Assim, que com certeza você fala, vou encontrar. Porque assim, essas bandas europeias, geralmente eles ficam mais ali. Né? Na Europa tem um cenário muito bom. Os Estados Unidos às vezes vai algumas coisas maiores, né? Aqueles super shows, assim. O que você acha que você fala, pô, legal, Europa mais legal do que Estados Unidos? Onde você vê que... não, a cena de hard rock e heavy metal na Europa é muito forte. Tá. Né? Então, e lá você encontra todo tipo de evento que você quer. Você pode ir num show pequeno, num clube, ou realmente em festivais grandes. Então, hoje você tem lá o Sweden, que eu considero o melhor festival, mas tem outros festivais que eu já fui, que é o Copenhagen, em Copenhague, o Hellfest na França, né? Fica em Clisson, uma cidade pequenininha, mas é um mega festival, né? O Download na Inglaterra. Então, assim, a cena de festivais, quando você quer festivais mesmo, é muito mais forte na Europa. E, em particular, os países da Escandinávia, você tem, principalmente a Suécia, assim, uma quantidade de bandas novas, incrivelmente boas, assim, é um absurdo. Então eu diria que hoje as top 10 bandas veio da Suécia, assim. Então tem uma cena muito forte, né, e bandas de altíssima qualidade, assim, uma geração nova, assim, mas músicos incríveis, né, com pegadas diferentes. A Holanda também tem uma cena mais de rock clássico, né? De muito com música clássica, mais que nem Nightwish, essas bandas. O Nightwish ser da Finlândia, você tem uma vocalista lá da Holanda, o Épica. Então tem uma cena muito forte nesses países do norte da Europa. Mas a Alemanha continua sendo um país muito forte também. Né? Você tem bandas como Halloween, que já vem dos anos 80, mas a quantidade de bandas novas também na Alemanha é bem grande. Agora, os Estados Unidos, o rock, de maneira geral, ele está em baixa, né? Então você tem ainda bandas como Metallica, você tem uma banda nova que é o Ghost, que é uma banda também sueca, mas fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, né? Motley Crue, você gosta de Motley Crue? Adoro Motley Crue. Voltou, eu fui no ano passado, sim. Voltou agora também, dessa mais glamour e tal, voltou, né? Lotando estádios, né? Fazendo uma tour aí com o Def Leppard. Então, assim, mas a cena na Europa é muito forte, né? E a América Latina também. Aqui no Brasil, principalmente Brasil, Argentina, Chile. O México também. O México tem uma quantidade de shows bem grande. Mas, assim, cidades que nem pensar de passar, hoje essas bandas passam. E um público que eles não têm nos Estados Unidos. Então, o Iron Maiden vem para cá, lota 2 dias de Morumbi, né? Lota no Chile, lota lá em Buenos Aires. E às vezes eles tocam em lugares menores, até apesar que o Iron Maiden continua sendo uma banda top, assim. Mas o Iron Maiden é meio torcida organizada. Torcida. Não tem jeito. Você deve tomar cerveja do Iron Maiden. Exatamente. Não, a garrafa é da nossa empresa, né? Até foi um projeto recente que a gente teve com a Bode Brau, que é uma cervejaria uma craft beer lá de Curitiba.
E eles têm a licença do Iron Maiden para fabricar e vender aqui no Brasil. E há um tempo atrás a gente contatou o Samuel, que é lá o dono da Bud Brau, falou, pô, Samuel, temos que lançar uma garrafa Iron Maiden com uma cerveja top. O Iron Maiden tá vindo aí pro Rock in Rio, vamos fazer uma coisa legal. E eles desenvolveram, né? Desenvolveram alguns sabores e quem escolheu o sabor foi o próprio vocalista do Iron Maiden, o Bruce Dickinson. E a gente fez uma garrafa linda, né? Que é a Aces High. E o Bruce Dickinson disse, olha, a garrafa do Iron Maiden mais bonita do mundo, assim. Então, com certeza, assim, é a nossa xodó. É o Iron ali. É o Iron, sem dúvida, a banda número 1. Agora, de facilidades, a gente falou do cenário, assim, eu gosto muito de esportes, eu tava até numa reunião em Miami na semana retrasada, e falando com uma das revendas da empresa que eu trabalho, ele falou assim, pô, você vai no jogo do Messi? Eu falei, eu nem lembrava. Que ele tava na Flórida. Aí eu peguei, consegui fazer o booking do jogo e fui. Foi o pior estádio mesmo? que eu já fui. O pessoal até fala alguns estádios do Brasil, pior que não sei o que e tal. Pra sentar, foi horrível. Tá. O jogo excelente, o Messi fez 2 gols excelentes, mas eu esperava muito mais. Eles estão em Fort Lauderdale e vão mudar pra Miami, né? Em 3 anos e tal. Mas você não é um estádio não, pra soccer? Não é. E assim, a estrutura é toda feita de ferro e tal. Então é um estádio que você vê que é móvel, né? Então você fica apertado, não é legal. Lugar pra show, qual que é o melhor que você já foi? Falou, aqui, excelente, e o pior que você fala, aqui eu não recomendo. Não, é bacana. Não, aqui em São Paulo, eu acho, agora chama Tóquio Marine, eu acho um lugar fantástico, tem uma acústica boa, um tamanho, que não é um tamanho fica na Barra Funda, né? Fica ali, fica ali na... Não, da Barra Funda é Unimed. Não, eles ficam do outro lado do Morumbi, como é que chama o bairro? Ali é Chácara Santo Antônio, sim. E ali perto da ponte João Dias. Então eu acho que a estrutura é muito boa, a estrutura é top, assim, Então eu acho que dá um bom conforto pro público, você tem uma área para beber, sem som, depois a área do show. É onde era o Tom Brasil? O Tom Brasil. É, onde era o vai Tom mudando. Brasil. Vai mudando, é onde era o Tom Brasil, onde era o Tom Brasil. Então, eu acho que já foi até HSBC uma época, virou Tom Brasil, ali eu acho muito boa. Tem um lugar que, por incrível que pareça, é um lugar original para pagode, esse tipo de coisa, mas tem os melhores shows de rock e heavy metal, que é o Carioca Clube, aqui do lado do Shopping Morumbi. Morumbi não, desculpa, do Shopping Eldorado. Ali na Arco Verde. E também, ele tem uma acústica fantástica, a posição dele e o tamanho da capacidade é o ideal para um show. Porque também um show pequeno, a pegada é diferente. Como o rock, hard rock é uma coisa muito forte, né? Você também em um lugar muito pequeno não fica tão legal. Né? Então, eu considero também um lugar fantástico para ver show, não tem como ser ruim, assim, porque o tamanho dele é bacana. E para shows menores, a gente tem o Manifesto, que a gente fala que é a catedral, né? Essa catedral do rock. Mas aí são espaços menores, tudo, mas ali, assim, eles trazem coisas muito boas, inclusive internacionais. Então, sempre, mas dá para você ver Dr. Sim, bandas nacionais muito boas. Então, o Manifesto. Você tem o Legends, que fica ali o Legends fica naquele bairro que tem muitos bares. Me escapou agora. Vila Madalena. Vila Madalena. Ali na Vila Madá. E também é um espaço menor, mas também tem uma estrutura bacana para shows, né? E fora do Brasil, assim, já teve espaços assim, antológicos, que é muito legal assistir. O Madison Square Garden, que aí, sim, como estádio, tudo. Isso falta no Brasil, assim. Eu vi Bon Jovi no Madison Square Garden. Eu já vi Bon Jovi lá. Já vi Bon Jovi acho que 2 ou 3 vezes. E lá eu vi um dos primeiros shows fora do Brasil, quando o Kiss voltou com máscara, né? Ali no finalzinho da década de 90, eu assisti lá no Madison. Mas Kiss é loucura, né? O Cycle Circles lá começa a vir ali. Não, Kiss é Cirque du Soleil com rock and roll, né? É o maior show da Terra. Esse ano eu já vi o Kiss 3 vezes. Caramba! E poderia ver. Aonde você foi ver o Kiss? Bem, primeiro eu vi aqui em São Paulo, que teve o Monsters of Rock no Allianz. Depois eu os vi no Sweden Rock Festival. E eu os vi na Itália, num festival pequeno de verão na cidade de Lucca. Tá. Que foi fantástico. Fui com a minha filha, ela também adorou. Como é festival de verão, numa praça. Então, eles fecharam a Praça Central de Lucca. É um festival que tem no verão todo, né? E tem vários estilos musicais, não é só rock e hard. E a gente foi específico no dia do Kiss.
Foi sensacional, porque um lugar menor, assim, mais perto da banda, mas toda aquela parafernália, né? Explosões, eles voando. Então, um show fantástico. Agora Assim, você tá falando fora, tirando o Madison Square Garden, assim, qual outro lugar que você vê que é top? Então, de festivais, assim, o que eu acho que tem a melhor logística, mais confortável para assistir é no Sweden Rock Festival. Tá. Até mais do que o Hellfest, esse tipo de lugar. Porque você tem também um tamanho legal, não é lotado, né? E você consegue ouvir e ver a banda super bem. Então, eu acho assim, lugar aberto, esse lugar é fantástico. E roubada? Roubada? Você deve ter entrado mais de 1000. Você deve ter entrado em várias roubadas. Assim, tem uma roubada que é complicada, é gente que fala durante o show, né? Nossa, eu também não gosto disso. É insuportável. A pessoa veio ver essa super banda. Então, por exemplo, agora, eu estava na Europa fazendo essa tour aí de bandas e trabalhando aí durante a semana, e eu e meu amigo fomos assistir Iron Maiden em Milão. E a gente não conseguiu comprar o ingresso na pista VIP e compramos o ingresso normal. E aí, tudo bem. Mas o que pegou, tinha uma italianada do nosso lado, falando alto durante o show, que ele me conformava, né? Então, eu até pedia, falei, pô, né, vamos maneirar assim, mas italiano é complicado. Então, aí vira roubada. E você tem outras roubadas, assim, uma coisa horrorosa que acontece é quando chove em lugar aberto. Isso eu falar, show é quando é festival, né? Que chove aí. Chove, é mesmo lugar aberto, né? Aí é complicado, né? Por exemplo, com meus filhos, a gente esteve no último Rock in Rio, e acho que foi no segundo dia, estava tendo o show do Post Malone, que nem é a minha preferência, mas a molecada gosta. E daqui a pouco começou uma chuva torrencial, né? A gente de capa tudo, mas aí realmente né, baixa adrenalina. Nossa, é complicado. Então, chuva mata, né? Então, roubada. Tem algumas assim que eu não participei, mas por exemplo, o Wacken Festival, que é o maior festival de heavy metal do mundo, assim, na Alemanha, perto de Hamburgo. Esse ano eu estava lendo que choveu muito também. Então virou um lamaçal. Aí não dá também, né? Aí você vira um mico, né? Agora, aqueles do Guns, uma vez eu lembro que tava, acho que foi no Rock in Rio, não sei, acho que foi no Rock in Rio, que eu acordei de madrugada, abri o Twitter e tava assim, o Axl Rose e tal, falei, a essa hora? Como assim a essa hora? Você chegou a pegar um Guns que eles demoraram 3 horas pra entrar, 4 horas pra entrar, você pegou um desses aí? Peguei. Então, assim, um Sweden Rock Festival, o Guns também fechava à noite, e, depois você já assistir 10 bandas, aqueles super shows, né, a gente tá lá esperando Guns, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aí o pessoal começou a ir embora mesmo, né? Começou todo mundo a ir embora, assim, que eu acho um desrespeito, um negócio muito chato. Até que o Guns saiu da minha lista de bandas preferidas muito pelo esse comportamento, disso, né? Essa falta de respeito ao público, assim, coisa que você não vê em outras bandas, assim, Kiss, Iron Maiden, Metallica, que tem um respeito enorme pelo público. Então eu diria que até o Guns saiu da minha lista das bandas top muito por esse comportamento do Axl Rose. Tanto que eu adoro o Slash fora do Guns, né? Mas o Guns saiu da minha lista. E fora isso, eu tive, acho que assim, poucos, né? Nem tô me recordando de micos, assim, da banda. Já teve cancelamento em cima da hora, porque ficou doente, o cara perdeu o avião, tudo. Mas aí você entende, né? Mas muito pouco, né? Mas geralmente a ética de trabalho dessas grandes bandas se reflete até um pouco do sucesso deles, né? Eu leio muita biografia de banda, de cantores. Eu estava lendo do David Grohl esse fim de semana. Achei fantástico. Ele, apesar de não ser um grande fã não sou fã do Nirvana, né? E não muito do Foo Fighters. Mas eu acho ele um cara sensacional. Cara, né, com uma boa vibe, um cara cool. E eu estava aí lendo a biografia dele e tá muito nisso, né? A ética que você trabalha e respeita o público, e isso acaba se revertendo no público ficar fiel, né? Tanto que essas bandas, né, o público sempre é crescente, né? Elas estão todos os anos aumentando a base de fãs. Você vê o Iron Maiden, é uma celebração de garoto de 10 anos até os velhos ali, que nem eu, que conheceram a banda lá na origem, né? E eu até falo de biografia, eu li a biografia do Slash e ele fala, pô, a gente ficava indignado com o que o Axl fazia. Eu acho que teve um show no Brasil, que acho que era no Rio, na hora do show eles estavam em Brasília.
Não dá. Pra embarcar ainda, pra chegar, pra ir até o show. O cara tem um comportamento de primadona. Assim, entra a hora que eu quiser e tudo mais. Então você curte também, porque a biografia você começa a ver coisas que você não vê. Você não vê. Né? Que você não percebe, que você fala, pô, não sabia disso. Você chegou a ver o documentário, sempre que eu vou falar de liderança, né? A gente puxa um pouco pro lado empresarial. Uhum. Você viu o documentário do Metallica, de não sei qual que era o disco, é um documentário uns 10 anos atrás. Aquele Some Kind of Monster. Esse mesmo. É um terror ali pra gravar o disco. Sim, né? sim. Aí é o... Não, mas a pressão que tava na banda naquela época, a banda já tinha estourado tudo, como é que você mantém a banda no topo, né? E para caras que às vezes não tem a estrutura emocional, né? Tão bem... É difícil alguém ter, né? Para um sucesso tão grande. Então ali, mas foi interessante eles se abrirem, né? Mostrar a vulnerabilidade, né? E quando você mostra a vulnerabilidade, isso vale na empresa também. Aí, geralmente, as coisas conspiram a teu favor. Sim. Quando você não mostra a vulnerabilidade, você tenta se mostrar o super-herói. Já espera, né? Até joga contra, né? Então, acho que ali o Metallica mostrou que, poxa, a partir do momento que você abre até para o teu fã, que você é um ser humano, que você tem problemas, você tem que gerenciar isso... E eu acho que isso vale em qualquer esfera da vida, assim, sim, né? As pessoas acabam te ajudando, né? E suportando. E o Metallica deu uma virada ali. Ele gravou um disco muito ruim, que foi o Saint Anger, que foi péssimo, assim, mas eu acho que foi uma cartaz deles de mudar e depois, assim, eles voltaram com tudo, com discos aí, lotando arenas, lotando, né? Tanto que eles estão fazendo uma turnê agora que eles tocam em arenas gigantes nos Estados Unidos e se dão o luxo de tocar... uma noite, outra não, aí a seguinte só na mesma cidade eles dão um tempo para eles poderem voltar para casa, isso. Tudo que também ninguém é mais moleque, né? Eu vi, eles comentaram isso, né? A gente dá uma pausa, porque é isso que geram as confusões. A gente fala, pô, como é que esse pessoal briga? Na empresa mesmo, a gente não fica todo dia, toda hora. Se começar a viajar, um ano inteiro, todo tempo junto, aí você atrasa, eu quero comer sushi, você quer comer... Aí começam aquelas confusões pequenas. Você tem que ter o espaço, né? Você tem que ter o momento da pessoa poder ter o espaço dela. Então, isso é interessante. E aí, Kiss, eu gosto de um podcast, também virou um podcast, é um programa de rádio. Qual que é o nome dele? É Ed Trunk. Do Ed Trunk. E ele tem aquela... Ele é fã do Kiss também, né? E aí começa, porque mudou muito o Kiss, né? Sim. Aí acho que o baterista, o guitarrista não é mais, aí eles colocam a mesma maquiagem num cara que não é o antigo. Que não é o original. Como é que você lida com isso? Primeiro, você conhece o Ed Trunk, como é que você gosta de curtir só o show ou você curte também, você falou da biografia, a biografia, você falou que lê, você curte o backstage? Então, eu curto até um determinado ponto, porque eu reconheço que o artista, assim, ele não é um super-herói. Então, assim, até, por exemplo, quando a gente faz esse navio, a gente fica muito próximo do artista, porque a gente divide o mesmo espaço, tudo. Mas eu busco também não... porque uma coisa é a imagem do artista que a gente tem, outra é a pessoa. Então, acho que quando a gente mistura os dois, né, aquela coisa do fã abobado, assim, eu acho que é complicado. Então, eu dificilmente tiro foto, só aqueles que eu considero top, ou no momento que ele tá para fazer isso, né? E agora, eu tenho aqueles artistas que eu admiro, que eu sigo, e que realmente são pessoas que eu acho admiráveis, assim. Tipo quem? Você já falou do Foo Fighters, né? O Bruce Dickinson, que eu te comentei. Conheci ele recentemente, lá no evento da Body Brau, que a gente fez a degustação da cerveja, ele escolheu. Mas é um cara que eu já li as biografias, entrevista, conheço ele desde de moleque, mas... A energia que ele tem, a dedicação que ele tem, tudo que ele faz, o cara é piloto de avião, é profissional, foi campeão de esgrima, anda de kart. Bem, o cara tem uma série de coisas, tudo que ele faz muito bem. Tanto que hoje ele é palestrante de empresas, né? Um cara super diferenciado. Então, mas a vida pessoal dele não me interessa. Assim, o que ele, né? Se ele é casado, o que é isso realmente. Agora, o que é a pessoa, a energia que ele dedica. E isso eu acho bacana, assim. Então, geralmente, as bandas top, eu gosto de saber, de entender como é que a dinâmica da banda, os integrantes. Então, por exemplo, o Kiss mudou e eu acho que tem que mudar mesmo. Você tá bem com isso. Eu tô super bem, porque o que acontece? É como empresa, você ali no Kiss, você tem dois caras que são os caras que levam a banda, que focam na banda, que não usam droga, que estão focados em fazer um bom espetáculo, e você tinha dois caras que não tinham o mesmo nível de comprometimento.
Então aí não tem como dar certo, né? E é que nem na empresa. Você tem alguém numa velocidade e o outro não tem o nível de comprometimento, você tem que trocar. Sim. Né? Senão você compromete, porque a banda, a partir de um certo ponto, não é só mais aqueles caras, é todo, né, uma empresa, né, que são centenas de pessoas envolvidas ali, e eles trouxeram caras profissionais, né? Caras que estão até mais tempo do que os originais. Isso é engraçado, que o Metallica passou por isso quando trocou o baixista. Né? Aí todo mundo ficava contestando, o pessoal falava, mas o cara tá mais tempo do que o outro que gravou, acho que o Justice for All e o Black E ele é sempre o outro cara. E aí ele é sempre o novo cara. Né? Só, pô, mas esse cara aqui tá 20 anos, o outro gravou 2 álbuns, né? Não. Então assim, eu tomo muito cuidado, porque a vida pessoal, eu acho que é da pessoa, né? E eu não sou daquele que fala, não, vi um cara famoso, não vou lá tirar foto, tudo que eu acho que até invade, né, o momento da pessoa, tudo. Mas assim, quando eu tenho oportunidade, assim, de tirar foto com Paul Stanley, Gene Simmons, Steve Harris, todos esses caras que eu admiro, né, vou, mas, né, de uma maneira que seja profissional, né, não de uma maneira que eles estejam para isso, não assim na rua, uma coisa meio translocada. Eu também, a empresa vai fazer um evento agora com um músico que eu gosto muito. O pessoal, você vai tirar foto? Eu falei, não quero. Né? Primeiro que eu não sou muito assim, mas também você, às vezes na quebrada, você acaba, a pessoa tá num dia ruim, e aí acaba interferindo no seu dia a dia. Às vezes você admira a música, mas não a pessoa em si. Às vezes não. Né? Eu tenho vários, assim, que não tem nada a ver com essa pessoa. O Paul Stanley falaram que ele é meio complexo, né? Olha, eu achei ele um cara fantástico, assim, eu acho que primeiro a ética de trabalho dele, né, de sempre entregar algo, né, de se entregar no show, assim, e mesmo na vida, assim, fora dos palcos, assim, pelo menos o que eu acompanho, né, já li sobre ele é um cara muito diferenciado, né, um cara de uma inteligência acima da média, assim, né, não é à toa que conquistou o que conquistou. Mas ele não parece um cara ser super bacana, super cool, assim. Mas claro, né? Tem seu momento diva, às vezes, deve ter, né? Deve ter. Então a gente tá no podcast aqui, falamos do Ed Trunk, né? Que eu até indico pra quem gosta de rock and roll. E ele é sempre o host desse navio. Ele é o host? Ele é o host, ele tá sempre lá. Legal. Tudo. E ele é uma sumida, porque assim, você faz qualquer pergunta, qual foi o baixista do primeiro disco do Scorpions, não sei o que, ele vai lá e sabe. Vive disso, né? Trabalha nisso. Tem algum podcast nacional que você fala, pô, esse podcast eu acompanho, é legal pra quem curte rock and roll? Tem. Por exemplo, tem um que é muito legal, que é o Carlos Chiarone, que é dono da Animal Records, ali na Galeria do Rock. Ele tem um podcast com o Paulinho Heavy, que chama RMH, que vem de rock, metal e heavy metal. E ele fala do que está acontecendo com as bandas, né? Fala de lançamentos, dá dicas de shows, de discos. É bem legal. Ele é um cara super bacana que eu gosto e ele tem esse podcast já há bastante tempo, faz bastante sucesso. E eu recomendo, assim, porque ele está sempre falando o que está acontecendo, tudo. Mas tem vários. Hoje, assim, eu acho que os podcasts é a grande fonte de informação que a gente não tinha anos atrás. E aí você já seleciona aquilo que você quer. Então tem vários, assim, né? Tem um do Rafael Bittencourt do Angra, o Amplifica, que é um podcast também bem bacana, né? Não é só sobre heavy metal, tem vários assuntos. Eu acho o Rafael também um cara fantástico, cara também super inteligente e o jeito do programa, super descontraído, super à vontade. Também com muita coisa de música nacional, que não tem nada a ver com o heavy metal que ele traz. Também bem legal, mas tem bastante coisa, assim. Fuçando hoje, fuçando você acha tudo, Você acha tudo. Não, show de bola. Galeria do Rock você gosta, então? Adoro, é um dos melhores programas, assim, lá, fuçar CD, né? A galeria tem, né, claro que hoje a mídia física é para um público muito restrito, assim, né? Eu sou ainda um dos poucos que compra Você tem CD, tem vinil, tem tudo. Então é uma relação, assim, mais de... é um fetiche, né? Uma coisa mais da relação com a música. Mas está acabando, né? Então, cada vez mais a galeria tem lojas especializadas. Por exemplo, uma loja que eu compro muito CD é a Die Hard, né? Que eles são mais voltados a CDs nacionais. E os importados eu geralmente compro fora nas minhas viagens, né? Aproveito e já compro. Mas eles distribuem para o Brasil inteiro. Mas a experiência de ir na galeria é uma delícia, né? Eu gosto ali também. De você ver as roupas, de você ver
os CDs, pegar as dicas, né? Ir lá perguntar, o que é isso aqui? Muitas bandas eu descobri na galeria, né? De ouvir, falar, por que isso que tá tocando? O que é essa capa aqui? É bom? Pô, essa é boa, pode levar que você vai gostar. Você gosta desse estilo? Aí você leva. Então a galeria é uma delícia, assim, né? Eu acho um programa bem legal. Ah, legal, show de bola. Bom, primeiro, agora a gente tem o que a gente chama de bate e volta, né? Que são perguntas, eu faço uma pergunta, você responde, né? Legal. E primeiro, antes do bate e volta, você tem mais de 1000 shows. Quantos países você já visitou? Nossa, muitos, viu? Olha, a última conta que eu fiz, eu tava chegando 50. Assim, praticamente todas as Américas, Europa. Agora, esse ano eu fui para Hungria. Eu comecei a explorar, para a Eslováquia também, explorar o leste europeu. Legal. Né? O máximo que eu conheci a República Tcheca, né? Mas basicamente todos os países ali. Então, eu comecei a explorar essa região. Né, Turquia, comecei ali chegando já na Ásia ali a explorar isso, mas já viajei bastante. Assim, bastante a trabalho. A trabalho, né? E show também. Mas e viagem pessoal mesmo. A minha esposa, eu diria que depois da música, a viajar é minha segunda paixão, tranquilamente. É legal porque dá para encaixar os dois, né? Os dois, né? Então, e hoje em dia, com as facilidades que a gente tem de tecnologia, dá para você trabalhar, dá para você se manter conectado. Então dá para a gente, né, ter o trabalho, que eu falo que é prazeroso, para mim não é juntar todos os prazeres. Assim, eu gosto também, eu viajo a trabalho, eu gosto do trabalho. Não é que eu fico lá, não, tá. Não, é uma delícia conhecer gente de outras culturas, né, com pessoas, né, que têm hábitos diferentes, e no fim a gente descobre que nós somos muito parecidos, é muito mais parecido do que diferente. Então isso é fantástico. Legal. Então, bate e volta eu vou fazer um pouco diferente aqui, porque eu faço uma pergunta geralmente relacionada a país. Tá bom. Mas pra você é país e show também. Legal. Então vamos lá. Próximo destino, país. País? O próximo destino eu tô indo pra Alemanha. Né? Vou assistir 2 shows lá. Eu tenho uma banda que eu adoro da nova geração que chama Eclipse. E vou pegar uma dobradinha com outra banda, ela é sueca, né? Que é o Hit, que também é uma banda fantástica. Então, o próximo país é na Alemanha. Então já matou o próximo show também. Tá? Destino do som. Mas eu tenho shows antes desse. Tem antes? Isso aí é mais pra frente. Tá. Esse mês de show, São Paulo tem uma agenda muito boa, né? Na semana que vem tá vindo pro Brasil o vocalista de uma banda dos anos 80 que chama Taiketo, a banda. Mas tá vindo o vocalista, que é o Danny Vaughan. E ele vai tocar no Legends aqui em São Paulo. E é um show imperdível. Vai ser um sábado e domingo. É um cara incrível, assim, então isso é imperdível. Então você não deixa o show só para a próxima viagem, o show vem antes, para ter uma agenda cultural legal. Como esse fim de semana foi Angra. Destino dos sonhos, que você ainda não foi. Esse país eu ainda não fui e também esse show eu ainda não fui, que vai ser mais difícil, né? Não, olha, país com certeza que está no meu top list é o Japão. Eu fui esse ano. Tô louco, foi pro Japão. Fantástico. Tá na minha lista ali de um dos países que eu quero mais visitar. Né? E eu tô sempre aguardando, vou tentar conciliar com uma viagem. Então, já tive em outros países da Ásia, né? Já fui para China, Malásia, Singapura, tudo, mas o Japão ainda está ali no meu wishing list. E o show que você ainda não foi? Não existe isso, não? Uma banda que você ainda não viu? Não, a House of Lords é uma banda também dos anos 80, que eu também sou louco pra ver, e é muito difícil, eles tocam muito pouco também, que nem o Paradise Lost que eu comentei. E o House of Lords eu acho que é uma banda que eu só consigo ver nos Estados Unidos. E aí toda vez eu tento ver, mas aí nunca coincidiu. Essa é uma banda que tá no meu estilo. E outra banda, eu vou lembrando agora, uma que vai fazer show, e meus amigos estão me tentando aí, é o antigo vocalista do Van Halen, o segundo vocalista, o David Lee Roth e o Sammy Hagar. E ele vai fazer um show na Flórida agora em outubro. Meus amigos já compraram ingresso, já tá todo mundo em cima de mim. E eu tô bem tentado, né? Mas tá duro conciliar ainda essa data. Mas também é um cara que eu vou sair um pouco do bate-volta, eu vou falar. Você prefere o Van Halen com o Sammy Hagar ou com... com o Sammy Hagar. Eu também. Eu acho que eu achava que era o único que preferia. Que talvez a nossa geração pegou essa fase toda dele. Eu acho ele incrível. Ele é um empreendedor nato, tem né? Cabo-Abo, né? Ele fez a tequila, né? Agora ele tá com o rum, o cara ficou zilionário vendendo a tequila dele para Diageo, que é a nossa cliente.
E ele tem uma história de vida muito legal, um cara cool, um cara bacana. E a vibe dele é legal. É fantástico. É um cara que tá quase 80 anos, ainda um garotão. A vibe dele feliz, você vê os posts que ele coloca. Assim, também é um cara que eu admiro muito. Já li a biografia dele, sempre fantástico. Melhor destino, né? O melhor país e o melhor show. Melhor país, eu adoro a Dinamarca. Eu acho Copenhague, assim, uma cidade de conto de fadas. Eu acho o povo dinamarquês num outro nível de humanidade. Então, eu acho esse é o melhor destino. Adoro, vou para lá quase todos os anos, porque é caminho para ir para o Suída. Né? A gente chega por Copenhague e depois sobe para a Suécia. Qualquer outra pergunta? É o melhor show. Melhor show do Kiss. O Kiss é fantástico. Amo o Iron Maiden, mas eu poderia ver o show do Kiss toda semana, todo dia, porque é sempre divertido, você sai numa vibe. E é um show que parece Circo de Soleil com rock, né? É fantástico. Legal. Copenhague, você falou. Qual que é? Agora eu quero uma dica, porque é um destino que eu ainda não fui, quero ir. Qual que é a melhor época do ano? Porque assim, eu tava pensando em ir na virada, mas é muito frio. Copenhague nunca tá muito quente. Claro que no frio não, né? Porque realmente é muito frio. Eu vou sempre em junho, comecinho de junho, e é fantástico. A cidade não tá lotada de turistas, né? Ela tá... Ainda você pode caminhar tranquilo, assim, não tem aquela avalanche assim, de turistas chineses tirando foto. Então é bem legal. Então eu acho que essa época, assim, maio, junho, e talvez eu nunca fui ali entre setembro e outubro. Tá bom. Depois já é muito frio. Já é muito frio. Aí já é complicado e 90% das atrações são em lugares abertos, porque a cidade é linda. A grande atração é a cidade. Aí aproveitar ali de Copenhague, né? Dá para conhecer algumas cidades, porque tudo é muito perto, né? Você tem museus vikings fantásticos, assim, que dá para você entender um pouco da história das primeiras populações ali da Escandinávia. E a educação das pessoas, o nível, né, de que eles chegaram, que ali a gente vê como o mundo pode evoluir. Ali é o caminho que eu acho que o mundo tem que evoluir. O Japão também é igual. Você vai para o Japão, eu não acreditei. Eu filmava coisas assim, de atravessar a rua. Imagino. Farol fechou para pedestre, não vem um carro. Não importa. Tá todo mundo parado para atravessar a rua. Eu comecei a filmar, eu falei, não é possível. Eu acho que o trânsito diz muito o nível de evolução da sociedade, assim. Até, por exemplo, eu sempre comento, Lima era uma cidade que eu visitava muito há 20 anos atrás, era um caos completo, né? Os carros caindo aos pedaços, ninguém parava no cruzamento, uma bagunça. E o país teve uma melhora econômica, educacional muito grande nos últimos 20 anos, e hoje é uma cidade até civilizada, legal, assim. Então, eu acho que o trânsito diz muito isso, né? Já a Argentina eu vejo o oposto, né? Eu vejo o trânsito piorando, caótico, já foi muito mais civilizado, né? Então, acho que o trânsito é um pouco o termômetro do como nunca é. Agora, a Dinamarca, você pode andar de bicicleta, né? E lá todo mundo, basicamente, o país é plano. É uma delícia. Pegada da Holanda. A Holanda tem Amsterdã assim, né? Mas ainda Amsterdã é meio bagunçado. Agora, a legal de Copenhague, não, que é uma cidade que é ampla, você pode andar de bicicleta e visitar tudo de bicicleta. E um dia você consegue conhecer boa parte da cidade, porque é tudo muito perto e plano, assim. É uma boa dica. Eu vou pegar, porque eu tenho que... Acho que você também, né? Você tem que encaixar o clima, o ano fiscal da empresa, né? Tem que ser tudo ali encaixado, aí poder viajar, né? Praia, campo ou cidade? Praia, campo ou cidade? Boa pergunta. Eu acho que cidade, né? Eu sou um cara, apesar de eu moro no interior, moro em Indaiatuba, adoro minha vida, vamos dizer assim, numa chácara, mas as facilidades de uma cidade. Então, quando é para viajar, eu acho que eu viajo muito mais para cidade mesmo, de lugares assim. Você tem um museu para ir, um restaurante diferente, uma comida diferente. Então, eu acho que cidades acaba sendo o principal destino. Mas eu vou para os três, assim. Legal. Então... faltou um aqui, porque eu entrevistei a Corina, que é da revista Unquiet. Ela falou deserto, né? Porque ela gosta de deserto. Então, eu vou colocar, mas acho que deserto é só ela. Então, né? Não, só vai ela. Porque eu fui para o Marrocos com a minha esposa. E minha esposa queria ir para o deserto. Queria passar uma noite no deserto. Poxa, Adriana... A gente vai ficar... 2 horas de deslocamento. A gente tinha que pegar um carro, né? E ir até o deserto. Uma estrada meio complicada.
Eu falei, pra gente dormir no meio da areia. A gente já tinha ido em Dubai, assim, eu já tinha andado lá nas dunas. Eu falei assim, pra ver areia, né? É legal, mas se fosse 1 hora eu ia. Mas não, vou dirigir tanto. Dubai eu nem fui, meu filho queria, eu falei, deserto não. Deserto não. Então, assim, não tá no radar. Nos meus top, não. Prefiro ir pras areias lá, talvez, de Salinas. Ir lá para o Rio Grande do Norte, do que esse tipo de deserto lá nas dunas. Esse tipo de deserto do que para um deserto de verdade. Mesmo, né? E as 2 últimas perguntas, culinária. Seu tipo de culinária preferida? Italiana e portuguesa. Não só sei fazer churrasco, né? Até porque minha esposa é uma super cozinheira, né? Ela cozinha super bem, e então nunca me aventurei na cozinha. Mas para comer, né? Também tive agora recente, adoro Portugal, adoro Portugal. Para mim, na Europa é o lugar que eu me sinto melhor, assim, né? Eu adoro Lisboa, acho que Lisboa é uma cidade assim incrível, e a grande virtude de Lisboa é a comida, né? Coisa que eu já sofro em outros países, né? Que eu já não curto tanto, né? Eu falo sempre, isso é legal. A Escandinávia, a comida não é legal para nós. Né? Mas em Lisboa eu já chego, já vou direto comer um pastel de Belém? Não, de bacalhau. De lá bacalhau. Eles falam pastel, a gente fala bolinho. Recheado com queijo da serra, é a minha primeira coisa. E de lá eu já vou como um pastel de Belém, né? Que eles chamam pastel de nata, né? De nata. E depois você tem aquela quantidade de bacalhau, peixes, uma comida muito saborosa, muito bem feita. E depois a comida italiana, que é sensacional. Quando eu fui para Portugal, o pessoal falou, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, 5 quilos. Como assim? Eu falei, quando eu bater 5 quilos, eu volto. Pode ser em 2 dias? Pode ser. Falei, pode ser em 2 dias, pode ser uma semana. A única vantagem é que você é obrigado para andar em Lisboa, tanto sobe e desce. Aí você queima. Você queima. Essa é a vantagem. Eu tive agora com a minha mãe e com a minha irmã, né? Fizemos uma viagem de família, nós 3. E coitadas, e sobe e desce. Elas falam, Hugo, você vai matar a gente de tanto sobe e desce. Ali né? é só ladeira ali. Né? Mas é fantástico. E um app? Um app da sua vida que você fala, não posso viver sem esse app. Deixa eu pensar. Se viver sem... Eu adoro o Instagram, né? Eu acho que é assim, quando você sabe usar... O meu Instagram, eu não posto absolutamente nada. Não gosto de dividir minha vida, assim, até porque eu acho... que a vida é nossa, eu não quero ficar dividindo com ninguém. Nem me interesso pela vida de ninguém. Então eu não sigo ninguém de amigos ou de coisa assim. O que eu sigo? Eu sigo as bandas e lugares. Então, quando eu abro meu Instagram, vai ter minhas paixões ali, claramente. Então eu sei muito do que está acontecendo, as agendas, tudo porque eu sigo as bandas, sigo os lugares relacionados a rock, outro é de lugares mesmo. Então, por exemplo, agora que eu estava lá na Europa, né, ele sabe tudo que a gente está pensando, né? Sim. Já começa a dar aquele monte de dica, né? Minha filha fez mochilão agora na Europa e eu já mandava para ela, cuidado com os pickpockets, cuidado com isso, tal. Então, essas dicas, né, de viagem, de coisas assim, e é uma forma de você saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho hoje o Instagram, assim, a minha esposa às vezes fica brava, você fica direto, mas é divertido, né? Porque eu fico sabendo o que tá. Eu acho hoje o Instagram, eu uso bastante. Agora, por exemplo, eu não tenho Twitter, eu não uso Facebook, né? Que já tá meio fora de moda, mas eu nunca tive. Então, eu tenho meu LinkedIn muito mais profissional, até, né? Tanto pela Y, quanto eu sou membro da United Way, né? Do board da United Way. Então, para compartilhar essas coisas legais que tem no mundo corporativo. Mas eu acho que é o Instagram hoje. Eu usava o Twitter assim, eu não seguia ninguém, só para ter informação. Eu nem tinha Instagram, aí eu comecei a pintar na pandemia e vender os quadros em troca de cesta básica. Que bacana. Então aí eu tive que, lógico, abrir o Instagram porque eu não ia publicar no LinkedIn, porque o LinkedIn eu sou bem ativo, né? Mas realmente, quando você sabe usar o Instagram, você consegue ter atualização de um monte de informação que você quer, porque as empresas, as bandas, tudo, eles colocam muita coisa no Instagram. Então, assim, acho que hoje, assim, eu diria desses diferentes, é basicamente Instagram. Legal. Pensei que você falou do Spotify ou do Deezer. Olha, esse é boa. Assim, o Spotify já faz parte, assim, né? E, por incrível que pareça, eu te comentei, ainda compro a mídia física. Mas, então eu tenho uma relação... Porque o som é melhor também, né? Não é nem por isso. Eu acho que é muito... como é que funciona comigo? Eu escuto no Spotify a primeira vez...
Não as bandas que eu já sei que eu gosto. Sim. Essa eu já vou e já compro a mídia. Okay. Agora, quando eu descubro uma banda, geralmente é pelo Spotify. E aí, quando eu vejo que essa banda realmente que é legal, aí eu vou pra mídia. Legal. E quando eu escuto o CD, parece que aí eu crio uma relação com a banda. Quando tá no Spotify, parece que tá solto. É som de ambiente. Você fala assim, opa, essa música é diferente, essa banda tem uma pegada diferente. Aí eu escuto mais um pouco. Vai falar, agora eu quero conhecer essa banda. Aí eu compro a mídia. Legal. Então a minha relação é assim, o Spotify é som ambiente, é o som do carro, mas a hora que eu quero ter um envolvimento, eu tenho que ir pra mídia. Aí com a mídia parece que sela. Sim. Aí ela entra lá na minha prateleira. Tá, você guardou a banda. Essa banda tá aí. Tanto que volta e meia, essas bandas somem no Spotify pra mim. E eu falo, poxa, se eu não tivesse a mídia, eu nem ia lembrar mais dessa banda, nem ia lembrar desse disco, sim, tudo. Então, para um cara assim, que é fanático, que nem eu em música, o Spotify não é suficiente. Legal. Ele cobre e a facilidade é inacreditável, né? Você não precisa sair com... Antigamente, você com 10 CDs no carro, 20 CDs no carro, sim, né? Agora... Como foi a revolução do Waze, de todos esses aplicativos que hoje faz parte da nossa vida, e talvez a gente vai falar assim, poxa, como é que eu vivia sem isso, né? Mas vivia. Era o guia 4 rodas. Guia 4 rodas, no porta-luvas lá. Legal, obrigado. Obrigado você, muito obrigado, Denis, pelo bate-papo. Bate-papo legal. Pessoal, muito obrigado. Esse foi um Classe Executiva. Até a próxima.